Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil através da internet, no site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição especial de final de semana do Jornal Argumento, e põe especial nisso, né? Recebemos com muito prazer aqui nos nossos estúdios Olavo Noleto, ele que é ex-subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República. Doutor Olavo, muito obrigado por atender ao nosso convite e sejam muitíssimo bem-vindos. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, e junto com o querido Padre Jesus Flores, que é um ícone da comunicação em Goiás, né? Então, para mim é um prazerão. Agradeço muito, né? E já faço das palavras de Olavo e acrescento também, né, que o sonho realizado, novamente o Padre Jesus conosco aqui participando dessa entrevista e depois falando sobre outros assuntos. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença, Padre. Muito obrigado, estamos aí para colaborar dentro daquilo que é possível, dentro da minha missão atual, que é um compromisso com o Santuário de Trindade. De tanto André insistir, acabei cedendo e vamos tentar. É o que eu sempre falo, né? Na vida a gente tem que sonhar, mas tem que também trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Sonhar apenas não leva a lugar nenhum. Sonho e trabalho é o resultado. Mas, Padre Jesus, fique à vontade, Dr. Olavo Noleto, falar um pouco, né, sobre a política nacional, política local e os caminhos que o Brasil tomará, né, nesses próximos meses agora. Padre Jesus. Olavo, vamos deixar o doutor para lá e vamos deixar os títulos para lá, não é? Quem é, afinal, Olavo Noleto? Porque você é conhecido lá em Brasília, mas não tanto em Goiás. Quem é Olavo Noleto? O Olavo, padre, é um filho apaixonado de dois jornalistas com muita história no jornalismo, na militância política da esquerda. Desde o meu nascimento, meu nome é em homenagem a um militante morto na ditadura, né, o Ismael, que tinha codinome de Olavo, irmão do Paulinho de Jesus. Desde pequeno militei na política, no movimento estudantil, secundário, na universidade, militante do PT, fui presidente do PT de Goiânia, coordenei o gabinete do professor Pedro Wilson no começo do mandato dele de prefeito. Depois disso fui para Brasília com o presidente Lula. Nesses 11 anos fiz um trabalho na Presidência da República de organizar e institucionalizar a relação da Presidência da República com os prefeitos de todo o Brasil, também com os governadores, mas em especial com os prefeitos. Tive essa missão honrosa, que por sinal é muito reconhecida no Brasil inteiro, um novo padrão de relação institucional que foi estabelecido com os municípios brasileiros, deixando de lado as questões partidárias e fazendo política pública com muita dignidade, com muita seriedade e com estratégia. Então, sua carreira política começou, bom, como estudante, né, e depois na Prefeitura de Goiânia e depois em Brasília. Como estudante, militante estudantil, dirigente da UNE, disputei a presidência da UNE, fui vice-presidente da UNE, tesoureiro da UNE, da Juventude do PT de Goiânia, de Goiás e do Brasil depois, presidente do PT, Prefeitura de Goiânia, Frente Nacional de Prefeitos pela Prefeitura de Goiânia, esse trabalho com os prefeitos de todo o Brasil pela Prefeitura de Goiânia que me credenciou para o trabalho nacional na Presidência da República. E aí 11 anos de presidência, que quase que a minha identidade foi se confundindo já lá com esse trabalho, né? Então, subchefia de assuntos federativos da Presidência da República. Isso. O que significa isto e o que implica isto? Nos ministérios existem as secretarias nacionais. Na Presidência da República, a Secretaria Nacional é chamada de subchefia. Por quê? Porque o ministro é chamado de ministro-chefe. Porque os ministros da Presidência têm na hierarquia um comando, vamos dizer assim, sobre o conjunto do governo. Portanto, os secretários da Presidência também têm uma posição de comando sobre o conjunto do governo. O subchefe da Presidência da República é um vice-ministro. Ele tinha essa tarefa. No meu caso, eu dialogava com todos os órgãos do governo federal, no sentido de construir o Pacto Federativo Brasileiro de fato. Porque na lei, na Constituição, o Pacto Federativo é lindo. Mas você estruturar as políticas, os programas federais, chegar lá na ponta,
precisa fazer com que o nosso pacto federativo aconteça de fato. Porque a prefeitura da cidade de 3 mil habitantes, ela não tem a mesma facilidade que uma cidade do tamanho de Goiânia, de Anápolis, de Aparecida tem, para implementar muitas coisas. E você precisa pegar na mão daquele município, na mão daquele prefeito, e fazer as coisas acontecerem. Pacto federativo, o que significa isto? E qual que é a importância disto? Vamos lá. Vamos pensar que o mosquito da dengue, ele não olha o território de Goiânia e de Aparecida de Goiânia para poder transitar, poder picar uma pessoa e contaminar ela com a dengue. Mas as tarefas de Goiânia e de Aparecida de Goiânia são separadas pelas suas prefeituras. E o papel da União, do Estado e do município é bem separado para quem faz o que no SUS, certo? Isso é o Pacto Federativo do SUS, a divisão de tarefas, de funções. Com responsabilidade de todos. De todos e de cada um. Tem coisa que é específica de cada um e tem coisa que é conjunta e é montado um sistema com fundo, com dinheiro que é repartido por habitante. É um jeito que o Brasil montou de organizar o Estado brasileiro para poder cobrir um país de dimensão continental. Porque se organizar como a França se organiza, a França é menor que Goiás. Você tem um jeito de organizar o Estado francês muito mais simples. No caso do Brasil, o grande jeito que é, 200 milhões de habitantes, a Constituição brasileira prevê um outro arranjo dos governos para poder prestar o serviço. Alguns países continentais também fizeram isso. Os Estados Unidos tem esse formato, o Canadá tem esse formato. Acontece que cada país do mundo tem um arranjo federativo diferente. No caso do Brasil, pior ainda, porque nos outros países eles têm União e estados com autonomia, e os municípios não são autônomos. No caso do Brasil, você tem a autonomia dos municípios, doutor, o que muda um monte de coisa. Tá, aí, doutor Olavo, eu vou pegar aqui um gancho na resposta do senhor. O senhor disse que visita os municípios e pega na mão dos prefeitos para mostrar o trabalho que o senhor está fazendo. Os municípios reclamam falta de recursos. De um outro lado, o governo federal diz que tem recursos, mas faltam projetos. O que acontece? Falta projetos ou a concentração de riquezas no governo federal, ela é criteriosa? Essa novela ela tem alguns capítulos. Primeiro, nos anos 90, depois que aprovamos a Constituição de 88, os municípios receberam um monte de tarefas e perderam um monte de dinheiro. E os governos dos anos 90 concentraram os recursos na mão da União, em números. Os municípios participavam com 20% do bolo tributário nacional. Vieram para 13%. Nós assumimos em 2003. Já conseguimos trazer de novo para 20% do bolo, 19% para 20% do bolo tributário nacional. Tem que crescer mais. Agora a curva mudou. Em vez de ser uma curva de queda, como nos anos 90, agora é uma curva de ganhos. E a cada ano o município está sendo fortalecido para ele ter condições de prestar um bom serviço. Então, em números, isso é indiscutível. Mas na prática, o que isso significa? Tem um monte de coisa junto com isso. Os municípios são muito frágeis. E muitos municípios não conseguem sequer apresentar um projeto para buscar recurso federal. 1.040 municípios brasileiros nunca tinham demandado o Ministério da Educação para pedir a construção de uma creche. 1.040 municípios brasileiros. Nós diagnosticamos isso e começamos a perceber que dos vários problemas que nós temos, um deles é a incapacidade de gestão dos municípios brasileiros. Então as duas coisas estão certas. Agora, nós estamos revertendo a curva de perdas. Estamos reconstruindo a base do Estado brasileiro lá na ponta, lá no município. Coisas pequenas, mas muito fortes. Por exemplo, agora, nós acabamos de entregar um kit de máquinas para cada município brasileiro. Antigamente faziam isso com a velha política. O prefeito vinha, beijava a mão do presidente da República, o prefeito vinha, beijava a mão do governador. Se beijasse a mão, ganhava um kit de máquinas. Agora não, nós fizemos para todos. Um kit de R$1 milhão para uma prefeitura do tamanho de Panamá, ali do lado de Itumbiara, a cidade jamais conseguiria comprar. E ele não teve que beijar a mão de ninguém.
E a máquina deles de 40 anos de idade, que mais fica na oficina do que trabalhando, agora tem um apoio de máquinas novas, Caterpillar, para manter as estradas vicinais, trazer a produção da agricultura familiar para a cidade, para poder vender. As crianças na zona rural, o ônibus do caminho da escola que nós colocamos lá para eles, e que se só eles tivessem um pouquinho mais de dinheiro, eles não iam ter o ônibus do caminho da escola, não iam ter a máquina, não iam ter todo o apoio que nós estamos levando para cada um deles, equipando eles e fortalecendo eles. Então tá, melhorando os recursos devagarzinho, estamos equipando eles bem e dando apoio para a gestão, porque senão não resolve. Mas cada vez que há um encontro de prefeitos, a choradeira é geral. Que a presidência concentra todos os impostos, não distribui, não faz nada pelos municípios, só impõe encargos aos municípios, mas não faz nada. Essa acusação no governo Lula e Dilma não vale? A choradeira faz parte do ritual dos prefeitos, mas mesmo as lideranças de oposição reconhecem que no governo Lula e no governo Dilma isso melhorou e muito. Em números, em dados, em relacionamento, porque os prefeitos eram recebidos nessas marchas. Essa choradeira aí, antigamente, sabe como é que ela era recebida? Com cavalo e cachorro da Polícia Militar em Brasília. Dr. Jorge Moraes, que diga isso, né, padre? Dr. Jorge Moraes, né, o prefeito de Trindade, prefeito de Trindade, que foi agredido lá. Então, de lá para cá, quando o presidente Lula assumiu, eu coordenando inclusive essa tarefa, ele foi com todos os seus ministros lá para a marcha deles, ouviu, mesa de debate, mesa de negociação, instituímos uma mesa permanente de negociação com os prefeitos e todos os ganhos vieram dessa mesa de negociação. Eu coordenei boa parte desse trabalho. Agora, eles não vão parar de chorar nunca, faz parte, até porque eles vão defender a cidade deles, eles foram eleitos para isso. Agora, nós é que temos que racionalizar a conversa e ter projeção, ter estratégia. Daqui a 20 anos, o Estado brasileiro tem que oferecer outras condições de serviço para a população. Isso você não faz só com discurso. Isso foi feito de uma forma indistinta para todos os prefeitos e governadores que foram solicitar a intervenção do governo federal. Mesmo aqueles que nem foram solicitar, padre. Nós fomos atrás deles, de todos os partidos, para dizer: vocês precisam se conectar a essa política pública e nós queremos ajudar. Todos, de todos os partidos. Não é à toa que nós temos o reconhecimento público de vários governadores da oposição e de praticamente todos os prefeitos da oposição. Nós fomos atrás. Então não é só quem pediu. Aquele que não pedia, porque não acreditava... Não houve discriminação partidária. De forma alguma, graças a Deus. Nós temos orgulho disso. Isso é uma revolução política no Brasil, silenciosa. Silenciosa. Mas eu peço a vocês que vão a campo perguntar. Perguntem aos prefeitos de Goiás, perguntem aos prefeitos de Minas, perguntem aos prefeitos do Brasil inteiro. Façam uma micropesquisa e peguem prefeitos de oposição e perguntem a eles qual foi o tratamento que eles receberam do governo federal. Eduardo Campos reclama, diz que enquanto ele fazia base do governo federal, ele era agraciado. Lançando a candidatura, parou de receber verbas do governo federal para as obras que já estavam em execução, muitas tiveram que ser paradas. O nome disso é ingratidão. Aliás, ele precisa praticar o que nós praticamos, porque lá no estado de Pernambuco, dos 92 prefeitos que existem lá, nenhum tem coragem de fazer oposição a ele, porque se fizer ele corta a água. Então isso é uma bobagem da parte dele. Eu sou testemunha, eu participei com ele de várias conversas, várias negociações, e ele está fazendo palanque. Bom, agora o senhor ficou 11 anos nesse trabalho, não é? A continuidade desse trabalho, como que está prevista? Então, tem uma equipe muito forte, que foi formada ao longo desses 11 anos, a equipe continua, muito apaixonada, muito comprometida. Tem dois companheiros lá de primeira linha, o Gilmar Domeniz, que foi prefeito de Franca, e o Olmo Xavier, que é goiano. Eles continuam os trabalhos e tem muito respaldo dos prefeitos, muito carinho dos prefeitos, muito respeito dos governadores, e esse trabalho está continuando lá com a presidenta Dilma. E o seu afastamento, por que aconteceu?
eu me afastei para apresentar o meu nome ao Partido dos Trabalhadores para a possibilidade de me candidatar nas próximas eleições a deputado federal. Vamos enfrentar ainda o processo interno de discussão e de convenções. Em aprovando, em julho, eu estou em campo. Dizer que não foi por qualquer problema, como chegou a ser noticiado há um tempo atrás aqui em Goiás e no Brasil. Não, graças a Deus. Aliás, pelo contrário, eu ganhei um atestado de idoneidade quando levantaram qualquer questionamento sobre mim, porque a imprensa foi a campo e verificou que não tinha nada. Eu, graças a Deus, nesses 11 anos, nunca fui sequer chamado para depor sobre processo de qualquer ordem. Tenho orgulho de ser defendido pelos atores aliados e de oposição. Não existe um político em Goiás que fale que o Olavo Noleto não é sério. Eu tenho orgulho disso. E acho que isso, um bom político precisa cuidar bem do seu nome, da sua dignidade física, política. Né? Nesse aspecto, o que o senhor abordou, o senhor acha que o PT errou ao assumir a paternidade do Mensalão, quando vários outros partidos estavam envolvidos? Só o PT falava de Mensalão? O PT, no caso do Mensalão, vários partidos, PR, vários partidos estavam envolvidos, mas primeiro, o mensalão é uma palavra que a mídia nacional criou. É uma ação penal 470. É uma palavra que a imprensa nacional criou, porque ninguém tratou outros episódios muito mais parecidos com algo que posso chamar de mensalão. Nesses casos ninguém chamou de mensalão. O caso do PT foi chamado de mensalão numa ação marqueteira em nível nacional. Faz parte do jogo. Para a imprensa fica já melhor. Perdemos essa disputa, certo? Agora, os atores envolvidos tinham muita história com o partido e houve muita solidariedade do conjunto da militância do partido. Porque a militância do partido conhecia esses atores. Sabiam que eles não tinham se enriquecido com a política, sabiam que eles eram militantes ideológicos. E essa defesa, nós não podemos esconder ela. A gente assume o que a gente tem de bom e assume aquilo que a gente tem de problema. Teve problema? Teve. E a militância do PT foi na defesa deles. Porque conhecia eles, vivia com eles. Imagina se amanhã um amigo pessoal seu é preso e você tem a certeza de que ele não praticou tudo aquilo que estão falando dele. Eu espero que você, como amigo, possa falar assim, eu testemunho, ele não se enriqueceu, ele não é bandido, ele não fez 90% estão fazendo. Ele cometeu um crime, então ele pague pelo crime que ele cometeu, e não pelos outros 90% que estão dizendo aí. Isso faz parte da história política. O problema é que do jeito que fazem, o PT é o ruim. Então, os escândalos todos que tiveram aí depois disso são pequenininhos. O escândalo do metrô é pequenininho. Né? O trato, o peso que dão é um peso totalmente diferente. Porque é luta política. O problema é que a imprensa ela não é partido político. Por exemplo, a televisão é uma concessão pública. É exigido que você tenha um nível de isenção. Não é isso que acontece no Brasil. Agora, mesmo assim, a gente faz a disputa, faz a defesa, faz a luta política. O problema é que até para fazer a luta política nós somos censurados. Eu nunca vi isso. Nós somos censurados de fazer defesa. O PT era visto como partido da ética e cuja missão era lutar pela ética na política no Brasil. E agora é visto como partido da corrupção e do mal feito. Como que ficou essa história na cabeça dos membros do partido? Eu não acho que ele seja visto como o partido da corrupção. Eu acho que para algumas pessoas... Na imprensa é todos os dias, toda hora, partido da corrupção. A grande imprensa nacional, que é um verdadeiro partido político de oposição. Porque para as pessoas não é. E o PT, a missão do PT de nascença foi defender a classe trabalhadora, reduzir as desigualdades sociais. A ética é uma questão de princípio para nós. As nossas bandeiras sempre foram focadas na redução das desigualdades. Nós fundamos um partido porque a classe trabalhadora estava órfã. Nós não podíamos ser governados por aqueles que nos oprimiam. A classe trabalhadora se organizou e falou, vamos nos defender. E nasceu a CUT, nasceu o PT. O PT continua
defendendo como ninguém a classe trabalhadora. E o seu governo é o governo que mais reduziu a desigualdade na história do Brasil. Não existe paralelo na história do Brasil, mas que mais e praticamente não existe paralelo na história do mundo. Na história do mundo, não existe paralelo de redução da desigualdade como nós promovemos em 10 anos, em 12 anos. Agora, doutor Olavo, eu já o entrevistei, o Padre Jesus já o entrevistou. O senhor é uma pessoa muito inteligente, eloquente, sabe se expressar. Todo governo precisa do interlocutor. O que acontece com o PT que não tem esse interlocutor? Que o senhor fala que a imprensa, ela distorce e não dá espaço. Mas todas as vezes que alguém fala em nome do governo é desmentido por outro. Falta esse interlocutor? Lula falta? Falta Lula? Vamos separar as coisas. Quando eu falo da imprensa nacional, eu estou falando dos grandes veículos de comunicação, grandes empresas que têm grandes interesses. Eu sou filho de jornalistas e eu acredito muito na profissão, acredito muito nos profissionais. Agora, eu sei que os grandes veículos de comunicação são grandes empresas, grandes negócios. Então vamos separar. Segundo, as redações viraram alguns departamentos financeiros e comerciais. E nos estados os veículos estão nas mãos dos governadores. Então nós sabemos como é que isso acontece. Segundo, o PT sempre teve um DNA defeituoso na comunicação. Agora isso faz parte do DNA de um corpo, que é um corpo militante. O PT não é um grande negócio, o PT não é uma grande empresa, o PT não é uma agência de publicidade. O PT é um corpo de militantes que se juntaram porque estavam cansados de serem oprimidos. Dos trabalhadores, desculpe o termo, dos fudidos, os largados, os excluídos. Esses se organizaram. Muitos padres, por exemplo, nos anos 70 e anos 80, foram dar abrigo para esses trabalhadores que no campo eram matados, eram assassinados. Esses trabalhadores se organizaram um partido. Nós temos defeitos. Mas nosso defeito não é de caráter, nosso defeito não é de honestidade, nosso defeito não é de falta de compromisso público. Mas no geral, os atores políticos que são acusados. Mas vocês conhecem, fizeram aqui em Goiás, e chegar ao governo para colocar o partido, o governo, o país a serviço do seu partido. Quer dizer, nós temos facilidade para combater essa alegação, mas é tão fácil, que eu pego em qualquer área, eu só escolho a área, eu mostro o que era antes, o que é hoje, o quanto o Brasil mudou. Qualquer área. Vamos pegar a pior, a saúde. Qualquer uma. Porque antes o pobre tinha um acidente de carro, ele era enfiado dentro do carro de alguém para ir para um hospital quebrado que não funcionava e morria lá. Hoje ele entra no SAMU, ele é levado para uma UPA, a UPA funciona. Se ele precisa de remédio, ele tem agora política de remédio, ele tem saúde. Nós estruturamos 600 UPS em Goiás, mais de 30 UPAs no estado de Goiás. Estamos estruturando a política de remédios, estamos dando dinheiro para as prefeituras organizarem a sua saúde. Nós estamos levando médico para onde nunca teve médico. A coisa está se estruturando como sistema. Então o PT tem orgulho de, em 12 anos, ter mudado a cara do Brasil. Nós estamos mudando o Brasil. Mas aí, agora, aí é luta política. Vou voltar para a questão da corrupção. Aqui em Goiás, quais são os atores políticos do PT que vocês conhecem, que vocês podem chamar de corruptos? Quais são os atores? O Mensalão condenou Delúbio, o STF ele condenou Delúbio, e algumas outras pessoas também ligadas. O Delúbio, mesmo condenado, você não pode chamar ele de corrupto. Porque o que está aprovado lá, foi o repasse de dinheiro para os partidos pelo partido. Não teve ali apropriação de dinheiro público para poder, não há de corrupção. Ninguém nem sequer acusou ele de pegar dinheiro e botar no bolso. Nem acusação não tem. Mas desviar dinheiro também é um ato de corrupção. Não foi desviar dinheiro. Mas tudo bem, então trate o Delúbio. E os outros partidos? Peguem os políticos, os líderes dos partidos. Vocês têm coragem de defender eles? É melhor não citar nome. Não vamos citar nome. Criar caso. É melhor. É só uma pergunta, padre. Mas aqui entre nós, vocês conhecem os atores. Vocês conhecem os atores do PT, vocês conhecem os atores dos outros partidos. Vocês sabem que os atores do PT não ficaram ricos. Então não vou citar nomes. Doutor Olavo, mas passando dessa questão. Agora é um problema geral a questão aí
da partidarização da política, do país, como também a presença de líderes sindicais e políticos em todas as grandes empresas. Está errado, padre. Nós não comparamos o que nós fizemos com o Brasil com o que fizeram em Goiás, em Minas e em São Paulo. Lá é cheio de apadrinhado do PSDB. Não compare. Em números é incomparável. O que tem de militantes na máquina federal não se compara com o que tem militantes do PSDB na máquina do estado de Goiás, de Minas e São Paulo. Não é incomparável. Isso é uma falácia da imprensa nacional, eu afirmo para o senhor. Agora, vamos voltar para a grande questão, porque você ganha um governo, você monta o seu time para governar. Todos fazem, o PT faz menos. Agora vamos para os efeitos. Olha o que nós estamos fazendo com o Brasil. Essa é a pauta. O nosso governo é um governo ruim? O nosso governo está afundando o Brasil? Ou o nosso governo levantou o Brasil, está erguendo o Brasil, está mudando os indicadores do Brasil? Todos os indicadores do Brasil mudaram. Na penúltima edição da revista Época, vem lá, a economia um fiasco. Essa é a manchete que eles produzem para o Aécio. Eu falo para o senhor, nós somos os primeiros produtores em quase tudo, nós temos em reservas cambiais o quinto maior país do mundo, nós deixamos de ser devedor do FMI e temos hoje 300 bilhões de reais em reservas. Com a crise mundial explodindo, a gente manteve o nível de emprego no top, você tem hoje pleno emprego, você não tinha formação profissional, hoje nós temos 7 milhões de brasileiros fazendo o Pronatec. Você tem tudo acontecendo. Que feito tudo isso, a gente que chega a escrever livro para dizer a década perdida. Está errado. A década perdida foi do resto do mundo. O Brasil foi o que manteve vivo. Manteve viva a renda, manteve vivo o emprego. Gente, quando nós assumimos o governo, o Paim falava no salário de $100. Ele sonhava com um salário mínimo de $100. Desculpem. Mas nós estamos vivendo em países diferentes. O país que vocês estão vivendo é outro. O país dos brasileiros, o salário mínimo estourou perto com o que era antes, a renda melhorou, o emprego melhorou, o atendimento melhorou, as pessoas comem carne, as pessoas compram televisão, as pessoas compram geladeira, as pessoas consomem. Esse é o Brasil de fato. Mas aí, doutor, doutor Olavo, duas questões. Nós temos essa realidade. O povo teve acesso a equipamentos, mas a realidade é que em algumas regiões tem máquina de lavar e não tem água, tem televisão, mas não tem energia. Os governantes não planejaram os últimos 30 anos nada, nós tivemos que construir o PAC, que não tinha nem projeto para fazer obra. Mas PAC que é lançamento de solenidades de obra e não lançamento de obra. Outra mentira, 82% das obras do PAC já foram concluídas. A Ferrovia Norte-Sul, que todo mundo falou, foi entregue agora. Não, mas um pedaço só. Um pedaço? Nós descemos do Maranhão para cá, padre. Do Maranhão para cá. Em 27 anos, eles andaram lá quantos quilômetros? 100? E nós descemos mais de 1000. No Maranhão foi em 86, entende? Quando... em 86... Então aí os fatos. 82% das obras do PAC estão concluídas. Diante de tudo isso, por que a presidente está tão mal avaliada? Mal avaliada? O próprio PT chegou a pedir o volta Lula. Mal avaliada com 40% de intenção de voto? No Ibope agora? Tanto de rejeição. 33% 40% de intenção de voto? E 33% de rejeição. Faz parte do governo de 12 anos. Agora, desculpem, vocês estão falando de um Brasil que não existe. Não. Vou fazer a defesa do meu governo, do meu legado, do que eu acredito. É isso que eu queria falar com o senhor. Não adianta vocês ficarem contrariados comigo. Não. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Barack Obama, nos Estados Unidos, quando se candidatou ao governo, à presidência, ele impôs alguns projetos, aquela questão da saúde pública, essas coisas. Quando houve a crise americana, Barack Obama foi para a televisão, assumiu os seus erros, pediu para que a sociedade contribuísse. Hoje a economia americana está em plena ascensão. Esperava-se que, no pronunciamento da presidente Dilma, no dia 1º, que ela fizesse o meia-culpa. Ela não fez, ela quis dizer o seguinte, que quem não está com o governo é pessimista. Ótimo, vamos pegar esse exemplo. Quanto está crescendo a economia americana em plena ascensão? Nós temos recorde de emprego. 1% anualizado. Se pegar o último trimestre dele, 0,025,
e anualizar isso, vai dar 1% ao ano. De um país isso se fosse no Brasil, você dizia que o Brasil estava acabando. Desculpem, vamos pegar os parâmetros. O Brasil, no meio dessa desgraça mundial, está indo muito bem. E a economia está forte, sobrevivendo, e a classe trabalhadora está empregada e aumentando a sua renda. A gente precisa ter parâmetro, é que é isso. Para os Estados Unidos crescer 1%, a gente comemora e fala que está indo muito bem. O Brasil cresce 2, 2,5%, é um desastre. Não sei se o senhor viu o último programa do DEM a respeito do governo federal. Ele começou com a Petrobras, depois foi para a Eletrobras, depois para a economia, que seria um fiasco, a inflação que estaria solta, as obras que não são concluídas, refinarias que são começadas, não são concluídas, trem-bala que foi prometido e não foi cumprido, São Francisco que foi iniciado e está lá parado, e saneamento que nós não temos. E ainda como conclusão, o Brasil hoje é um país desigual, injusto e violento. O senhor reconhece neste retrato que o DEM apresenta do governo atual? Eles andam de Hilux, eles não andam com o povo. É simples assim. Quer pegar qualquer um desses pontos para a gente comparar? Vamos comparar. Saneamento básico. O Brasil, no ano de 2002, tinha 200 milhões de reais para aplicar em saneamento básico. Isso é 1/3 do que nós estamos em Aparecida de Goiânia hoje fazendo de saneamento. Vamos pegar qualquer item. As obras do PAC aconteceram. Aquelas que têm problema porque pararam por conta do TCU apontando irregularidade, o próprio TCU está vendo que fez bobagem, como foi o caso do aeroporto de Goiânia. Agora, 1 caso, 2 casos, 3 casos, em milhares de obras. O Brasil mudou a qualidade de vida do povo, mudou o emprego, mudou a renda, mudou a saúde, poder de compra, a educação, tudo está mudando no Brasil. Não está mudando na velocidade que a gente queria? Não está mudando na velocidade que a gente queria, mas está mudando. E o povo está sentindo, está acontecendo. Não é à toa que nós temos um apoio popular quando a gente precisa. Porque agora nós vamos fazer as comparações, vamos fazer eleições, nós vamos mostrar o que a gente fez, eles vão mostrar tudo que eles acham de defeito e a população vai julgar de novo. Agora, o nosso projeto nacional, ele tem sido vitorioso. E eu pego qualquer item desse para comparar. O que o DEM pode falar? Ele pode reclamar do quê? Do Mais Médicos, como o Ronaldo Caiado reclama? Vamos discutir o Mais Médicos, porque ele achava que o programa era um absurdo. Nós temos apoio popular. Os médicos estão chegando e estão agradando a população. E aliás, a população não está só agradando, ela está apaixonada pelos médicos. Então, comparem qualquer item. O DEM não tem condição de falar. Doutor Olavo, aonde eles governam não deu certo. Mas aí é o seguinte, vamos deixar essa questão de lado e vamos partir para um plano nacional onde o povo está inserido. A oposição, historicamente, ela só sabe dizer que está tudo errado, mas não apresenta nenhum projeto viável. O papel da oposição no Brasil, inclusive do PT durante muito tempo, foi dizer que o Brasil estava errado. Mas esses 4 anos não se apresenta propostas, projetos, pegam-se os erros dos governos para dizer que está tudo errado. Não então, seria hora do pacto federativo? Então, até isso eu discordo. O PT, quando foi oposição, que fez a oposição ferrenha, apresentou o projeto para o Plano Nacional de Educação, apresentou o projeto de combate à fome, apresentou o projeto de recuperação do salário mínimo, não aceitou assinar o Fora Fernando Henrique, como a ultra-esquerda na época queria, e o PT ligou para o Fernando Henrique e falou: nós não assinamos isso. Esse fora Lula, então, fora isso aí é impensável. O nosso padrão de oposição, até isso nós fizemos melhor. Eu queria muito ter uma oposição forte, verdadeira, organizada e com um projeto. Quem faz oposição a nós hoje, de maneira impensada, irracional e desqualificada, são os grandes veículos de comunicação, que são baixos, são medíocres. Eu queria poder discutir projeto, discutir o que está errado, em cada uma das áreas, mas eles não deixam, eles querem nos criminalizar, porque é o único jeito que eles acham que dão conta de varrer a gente do mapa. Mas vamos fazer o bom debate. Vamos fazer o bom debate. Estão apresentando o PT como um partido desesperado diante das eleições. E tão desesperado que partiu, para atemorizar os adversários, como aliás o governo anterior
fez em 2002. A Regina Duarte dizendo que tinha medo. Então agora eles dizendo que pode. tem medo. Agora, a gente fazer não pode. É válido assim. esse tipo de campanha do terror? Era estratégia de marketing deles, falar que eles tinham medo Mas do agora Brasil. vocês entrar nesse Nós esquema. temos uma estratégia de marketing, é o seguinte, o Brasil caminhou para frente, ele não pode caminhar para trás. É direito nosso. Isso é debate de projeto. E vamos comparar o projeto na saúde, na educação. Agora, isso é desespero deles. A gente fazer uma propaganda e os caras querem tirar do ar, é desespero. Doutor Olavo, padre, nós temos mais 6 minutos de entrevista com o doutor Olavo para outros assuntos. Eu gostaria de Fica vir à vontade. para Goiás. É isso que eu ia falar. Eu gostaria de vir para Goiás. O senhor, padre, fica à vontade sobre essa questão, porque afinal de contas, a nossa cidade é a nossa casa, é a nossa rua, é o nosso município, é o nosso estado. E o senhor provavelmente, né, se passado pelas convenções, representará o estado de Goiás. Brevemente, como que o senhor está vendo o quadro das eleições para Goiás em 2014? Eu acho que é um quadro adverso, mas nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Para mim, nada do que está acontecendo é novidade. O PSDB tem o seu candidato, o PDB tinha dificuldade para escolher o seu candidato, continua tendo, na verdade. O PT se deu um prazo, dentro desse prazo ele escolheu um candidato, o Antônio Gomide é o nosso candidato, está levando o seu candidato, tem o Vanderlan candidato. Não vai fugir disso, tem os candidatos dos partidos menores que são respeitados, mas o jogo vai por aí. Acredito eu que as oposições vão emplacar alguém no segundo turno, porque não tem de ter dois do governo. Então, deve ter um do governo e um da oposição. Nós vamos trabalhar para ter o candidato do PT nessa vaga. Mas o senhor acredita que nessa situação que a oposição se encontra, que até hoje não se definiu, vai haver segundo turno? Eu acredito que tem segundo turno em Goiás. Nós vamos brigar para ter o nosso candidato no segundo turno. Agora, por que os senhores romperam a aliança com o PMDB e lançaram uma candidatura própria? Nós não rompemos nada. Nós somos aliados, nos vemos como aliados, só que eles demoraram a decidir o seu candidato. Nós demos um prazo para eles e para nós. Não decidiram, nós estamos apresentando um nome. Não decidiram, nós consolidamos um nome. Ainda não decidiram, nós estamos avançando com o nosso nome. Com total respeito, mas o jogo PT, muito bem combinado. Mas o PT... Vamos tentar repetir em Goiás aquilo que Eduardo Campos e Aécio Neves pensaram em fazer, mas que agora está explodindo? Eu quero até entender a sua pergunta, padre. Porque eles, de fato, combinaram tudo para se lançarem candidatos, um apoiando o outro, um oferecendo palanque para o outro e um sendo o complemento do outro. Isso funcionou até o momento em que um cresceu mais, o outro cresceu menos, e aí o que cresceu menos começou a atacar aquele que cresceu mais. Vamos ter a repetição dessa realidade, padre, em Goiás? Como eu queria que a gente tivesse esse nível de organização. A vida não nos deu isso. O PT combinou o jogo entre si e combinou o jogo com seus aliados. Falou, nós vamos seguir esse caminho aqui. Se vocês conseguirem se resolver nesse tempo, nós estamos dispostos a conversar. Eles não se resolveram nesse tempo, nós estamos seguindo o nosso caminho, com todo o respeito do mundo. Mas está muito longe desse jogo tão combinado. Eu queria muito poder combinar melhor o jogo. Está dando certo. Agora já começou a explodir. Aí a interpretação do senhor. Eu estou dizendo para o senhor... Lá com o Eduardo Campos, já começaram os atritos. Nem isso eu chego a acreditar. Eu acho que ali um quis ser mais esperto que o outro. Mas a vida, as águas correm. O senhor sabe muito bem. Mas a vida que não admite esperteza há muito tempo. As espertezas aparecem rápido. Então, eu não vou criticar os adversários. Não é meu padrão. Mas houve uma história de um pacto que, ao deixar a prefeitura, eles teriam a preferência do apoio do PT ao governo do estado. César Donizete assumiu e disse que não se lembra, não sabe de nada disso. Eu quero saber da onde está esse pacto. Quem diz que tem esse pacto? Não, esse pacto é claro e notório. O Willis é um grande líder, é respeitado,
por nós, tem o nosso carinho. Agora, não existiu esse pacto. O público e notório não existe. Não, existe, inclusive, eu testemunhei uma situação onde a cúpula do PT se apresentou ao Íris quando ele tinha uma condição já consolidada de candidato e ele próprio escolheu Paulo Garcia para ser o vice. Então, ou seja, o PT naquele momento, ele estava numa situação muito difícil. E Íris, ele fez esse acordo, escolheu Paulo Garcia para ser vice. Qual acordo, André? Calma. Muita calma nessa hora. De que haverá um apoio do PT à candidatura desde que seja de Íris. Não teve esse acordo lá atrás. Não teve esse acordo lá atrás. O Paulo foi vice do Íris. O Íris não estava fechado que era candidato a governador naquela outra eleição. Prefeito. Saiu o candidato a governador, o Paulo ficou, foi reeleito. Agora ele pode ser candidato pela segunda vez. Não existe esse acordo para nem existia para a primeira, mas era uma questão óbvia, e não existe para a segunda. Não existe. Eu quero que alguém me desminta. Não existe esse acordo. Agora, isso não muda um ponto de partida. Muito respeito ao candidato Íris. Muito respeito. Agora, os tempos de negociação, no meu ponto de vista, se passaram. É algo que a direção do PT tem que definir. Bom, agora, quais são as chances que o PT tem de sair-se bem nestas eleições em Goiás? O senhor pergunta isso para um militante apaixonado e que sempre acha... paixão e fala o militante racional. Deixa o narcisismo de lado. Hein, padre? Como é que a gente faz? Não, eu acredito que assim, as oposições têm candidaturas com as suas identidades. O PT tem um nome que tem a cara do um gestor experiente, que deu muito bem em Anápolis, com alto índice de aprovação. Ele tem tudo para entrar nesse segundo turno. Agora, não vamos ficar aqui, eu não vou ficar com bravata. Não, quero saber do modo geral, porque mais importante até do que um governador de Goiás é a eleição de uma bancada para o Senado e para a Câmara. Isso depende então da composição. Nós trabalhamos no PT com a eleição de 3 deputados federais e 6 a 7 estaduais. É o que nós estamos trabalhando. Temos uma chapa hoje que 2 faz, o terceiro nós vamos ir atrás, no caso de federal. Estamos discutindo candidatos regionais para tentar amadurecer a chapa e garantir os 3. Eu acho que é possível. Se for pelos números da eleição passada, a gente teria feito 2, só que como fez chapa junto para federal, só ficou com um titular e uma suplente. Então dá para fazer bem isso agora. No caso de Senado, vai depender da composição da chapa do Gomide. Nós temos nomes colocados, por exemplo, o grupo que eu pertenço dentro do PT está apresentando ao PT o nome da Marina Santana para o Senado. Isso é algo que ainda tem que se fechar. Quando fechar, dá para arriscar dizer, por exemplo, a Marina é bom páreo para o Caiado. Eu ia adorar ver a Marina debatendo com o Caiado e colocando algumas coisas sobre a mesa para esse debate. Eu adoraria ver a Marina debatendo com o Caiado. Agora, doutor Olavo, Padre Jesus, só desculpa, a gente conversa com todos os representantes do PT, nenhum deles demonstra o interesse em ter o governo do Estado, até mesmo porque a representatividade é muito pequena e uma candidatura no Senado, ela tem um peso igual. Eu não vou, vou falar o nome porque não me pediu sigilo. Conversei com o Pedro Wilson, ele disse, perguntei, quem é o candidato ao governo? Dilma. Não, o governo de Goiás, Dilma. E é voz corrente de que o PT trabalha em Goiás para a reeleição de Dilma. Esse projeto de lançar Gomide, essas coisas assim, é um projeto sério ou Dilma é o objetivo único do PT? Esse é o padrão do PT no Brasil. Qual é o projeto? Dilma. Qual é o projeto? Dilma. As nossas disputas estaduais nunca foram colocadas acima do projeto nacional. Esse é o padrão do PT. Isso não significa que nós não vamos disputar bem aonde nós temos os candidatos. Aqui em Goiás, com o Gomide, nós vamos disputar bem. Vocês podem escrever isso e disputar para ganhar. Mais que isso, vamos pegar São Paulo, o Padilha. Se você perguntar para o Padilha qual é o projeto, ele vai dizer Dilma. Se você perguntar de novo, ele vai falar Dilma.
Porque nós somos um partido nacional, um projeto nacional de mudanças para o país. Nós acreditamos nisso. Então, esse é o padrão. Você pode ter certeza, o Gomide vem para disputar para valer, numa boa. Eu só vou ficar com bravata aqui, eu só peço desculpa que eu estou pegando cola aqui da pauta do padre. A colinha do padre? Brincadeira, é porque ele tem uma pergunta, eu acho que é muito importante. Agora, nós temos alguns eventos aí que podem complicar a vida do seu partido. A CPI da Petrobras, como também a Copa do Mundo e manifestações, né, de todo gênero que podem surgir a partir de agora de uma forma até virulenta. Como que o partido está preparado para enfrentar esses dois fatos? Como esse pobre militante aqui está. A CPI é luta política, faz parte, ela é legítima, vamos nos defender. Eu quero falar da Copa. Vamos. Para cada R$1 aplicado pelo governo federal, pelo BNDES, empréstimo para os estádios, que somam 8,9 bilhões de reais, até a Copa das Confederações já tinham somado 20 bilhões da iniciativa privada investindo no Brasil. Para cada R$1 em estádio. Porque a única coisa que se questiona é o tal do estádio. Porque o resto é tudo para o povo, é legado. O BRT, que sai do entorno de Brasília e vai para o plano piloto, é para o povo trabalhador e trabalhar e não ficar 3 horas chacoalhando dentro do ônibus e poder ir em 40 minutos para o trabalho. Mas justamente essas coisas então, que seriam legado, elas não estão aparecendo não é verdade. E não estão sendo realizadas. Elas estão sendo realizadas. Acabamos de inaugurar o BRT em Brasília, em Fortaleza, em Recife. Estamos inaugurando os corredores de ônibus. Então, por que não é verdade. Então, agora vamos. Por que vão dar feriado então nessas cidades sedes? Porque a mobilidade vai ser o grande problema dos jogos. Porque é correto, porque o trânsito é um caos, porque vai virar um caos na vida das pessoas. É o correto, é o padrão e tem que fazer. Uma coisa não exclui a outra. Mas vamos voltar para o estádio que é o problema. 8,9 bi, é isso que questionam. E é carteira de negócio do BNDES. O Itaquerão lá do Corinthians é um grande negócio para o Corinthians. Ah, mas vamos para o público. O estádio JK de Brasília, se você pegar desde que ele foi inaugurado até quando ele foi demolido, todas as pessoas que passaram pelo estádio, todas, não dão o número de pessoas que passaram pelo novo JK agora depois de inaugurado. Você vê o tamanho do público e o quanto ele pode ser rentável e um bom negócio para a cidade e para o GDF. Isso aconteceu na África do Sul e o legado lá são elefantes brancos. Eles não têm as tradições que nós temos. Vamos pegar mais, Manaus, que todo mundo fala que Manaus é um desastre. Isso é uma visão São Paulo centrista. Sabe por quê? Porque eles nem têm ideia do que é o boi. Então, lá diga 3 nomes de times de Manaus. Mas a coisa não é feita pelo futebol. Eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar aqui para você. A visão São Paulo centrista, que não vê que lá tem o boi. O boi lá é 10 vezes mais importante que o futebol e aglomera mais gente que o Carnaval de São Paulo. Mas é usado uma vez por ano. Não é verdade, é o ano inteiro. Tô falando, tá vendo? Lá, você tá falando da festa de Parintins. É igual que Rio tem uma de data Janeiro, em junho. Não, Rio de Janeiro tem o sambódromo, que é utilizado só um mês. André, é diferente. O boi no Amazonas é uma manifestação cultural fortíssima. Sim. Não tem ninguém que não se posiciona lá no Amazonas como é que é? Caprichoso. É o vermelho, o boi bumbá, o vermelho e os caprichosos. Faz parte da história deles. Eles não estão perdendo dinheiro. Para eles é um grande investimento. Para o Brasil, a Copa é um grande negócio. Um super negócio. Não é à toa que os países disputaram a Copa. O turismo na Amazônia vai bombar ainda mais. Só vocês enxergam que é um grande investimento e todo mundo diz que é jogar dinheiro fora, dar dinheiro subsidiado do BNDES para essas obras. Primeiro, não é verdade que todo mundo acha isso. Porque quem está ganhando dinheiro com isso acha bom. E quem está dinheiro e o Brasil vai ganhar muito dinheiro com isso, vai gerar economia. Isso é uma ação de marketing que está dando certo.
Tem gente, a classe média, achando bonito falar, tem dinheiro para a Copa, mas não tem dinheiro para a saúde. Não é verdade. Nós mudamos o Brasil é um país forte e se deu o direito de trazer a Copa porque é um bom negócio para o Brasil. Isso é a Copa do Mundo. Isso é a Copa do Mundo. Agora, quem não quiser ler os dados e preferir ir na onda, faz parte da democracia. Mas vamos ver os dados. A Copa é um grande negócio para o Brasil. Nós não somos loucos de rasgar 8,9 bilhões de reais. Sem contar que é empréstimo carteira de negócio do BNDES. Então... Tá. Ganhamos mais 5 minutos da produção, padre. O senhor tem perguntas importantes aí, que se o senhor não quiser eu vou colar. Esse entrevistado fala demais, padre. Pode fazer. Não, a grande questão é a seguinte. O que o Olavo Noleto leva de diferente para um Congresso Nacional oficiado? André, eu tenho que tomar cuidado com essa resposta. Não é fazer campanha política, porque o nosso Congresso é viciado e nós sabemos que a dificuldade de todos os governos é articular ou tentar manter uma relação produtiva e não individualista de cada um. Eu vou me atrever a fazer uma análise crítica, certo? Para não cometer nenhum crime eleitoral. Eu acho o seguinte, eu acredito em mandatos populares. Acredito que a gente parou de fazer política com causas. Nós vamos ter causas. Os mandatários para o legislativo, eles têm que estar a serviço de bandeiras, de causas, de projetos concretos para mudar a sociedade. Eu visitei essa semana uma instituição chamada Cevan. A imprensa conhece, alguns políticos conhecem, a população não sabe que existem. Lá tem 56 meninas, sob a guarda do Cevan, da Dole, da Cecília, que tocam lá o Cevan. Eu queria muito ver o Cevan estar na pauta do Brasil, que são meninas que foram estupradas pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu tio, pelo seu irmão. Eu gostaria muito de ver no Congresso Nacional as causas renascerem. Nós temos eu acho a que Lei isso Maria não da existe Penha. mais. Tem a Maria da Penha. Isso está acabando. Funciona. Então as mudanças que a população quer, começam com a população. Tem que parar de vender voto. Tem que parar de votar em quem compra voto. Então, qualquer que seja o político, acredite em alguém que defenda causa. As coligações não é uma possível compra de votos? As coligações não é uma compra de voto? As coligações acabam se tornando compra de voto, a compra de liderança. Eu sei que tem gente oferecendo dinheiro para vereador e traz o vereador no dinheiro no interior afora. A coisa é horrorosa. Só que aí você está mantendo estruturas de poder que não tem compromisso nenhum com nenhuma causa, que só com eles, como pessoa física. Eu acredito que tem muita gente boa na política, que vocês e a população escolham alguns desses gente boa, que tenham causa, Você olha para ele e fala assim, ele é o defensor de tal causa. Eu acredito nisso, eu acredito que só isso é que qualifica a política, porque depois falar mal de política é fácil. Mas a eleição está aí, a gente vai e elege os mesmos calhordas que compram voto. Isso é o câncer da política. Tá, Padre Jesus, agora fica à vontade, mais 3 minutos, que assim eu vou me empolgando. E eu também, né? André? Agora, você começou na política muito jovem. A família era política, é política. Militantes. Né? Militante, mas política, né? Agora, você começou muito jovem. Você já ainda não se desencantou com a política? Padre, tem muitos desencantos. Muitos desencantos. Mas quando você entra num Cevan, quando você vai numa casa de cultura lá em Itapira, quando você vai numa casa de cultura como o Mano CDJ no Guanabara, quando você visita experiências, quando você vai em Faina, lá no povoado de Araras, 40 quilômetros para dentro do povoado, e tem 800 pessoas com uma doença chamada xeroderma, e que o Estado brasileiro nunca tinha feito nada, e a gente vai lá e consegue fazer, e começar a mudar a vida das pessoas, padre, é bom demais. O senhor sabe do que eu estou falando. Quando você consegue fazer coisa boa, você vai lá e vê acontecer, é bom demais. Ter causa é bom demais. As pessoas deviam saber disso, que ter causa é maravilhoso. Você fica bem, você se sente bem, você se sente leve. Então tem muita coisa boa também. Não é verdade que só tem coisa ruim. Agora as pessoas têm que parar de olhar só coisa ruim, escolher coisa boa e fazer coisa boa. Porque fazer política não é só ser candidato. Fazer política é escolher um centro desse para defender, é escolher uma causa para defender. Então,
Eu tenho muito orgulho de ser um militante ideológico, eu tenho muito orgulho disso. Porque Doutor, eu acho que isso é o que vale a pena. O resto. Doutor Olavo, o resto é o lixo da política. Desculpe o trocadilho, mas a bateria do senhor está acabando a energia. Vamos fazer um intervalozinho de 1 minuto, né, para substituir a bateria, porque o programa é ao vivo e aqui a gente não tem nada a esconder, né? Então, 1 minutinho de intervalo comercial só para trocar a bateria do microfone do nosso entrevistado e a gente retorna já. 1 minutinho. De volta com o Jornal Argumento, edição especial de domingo, né, recebendo o Dr. Olavo Noleto, ex-subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República. Padre Jesus, fica à vontade, temos mais 5 minutos. Bem, como que o PT está vendo a administração Paulo Garcia em Goiânia? Vamos para a agenda. A administração Paulo Garcia tem agendas muito fortes na saúde, na educação, na estruturação do conjunto da cidade, buscou financiamentos federais para organizar a mobilidade urbana, conseguiu trazer agora para Goiânia mais de 600 milhões de reais em mobilidade urbana, começando a fazer os corredores de ônibus, como fez com a Avenida Universitária. Agora tem problemas. A própria finança da prefeitura, ele reconheceu que tem problemas e foi atrás de reestruturação financeira da cidade, fez uma reforma administrativa. Recentemente teve um episódio do lixo, que é importante dizer, ali não foi culpa dele. O Ministério Público proibiu ele de fazer aquela compra dos caminhões. Depois, quando estourou o problema, aí permitiu. Então, fora esses pequenos problemas, é uma administração forte, arrojada, planejada e que está acontecendo. Agora, a luta política, ela é muito cruel. Então, ele tem altos e baixos. Agora, é uma administração muito forte, muito centrada e que tem uma agenda concreta. É assim que eu defino, também, né? É assim que eu defino a administração dele. Engessada, porque o projeto dele foi criar secretarias, quando a presidente Dilma, espertamente, está criando autarquias e agências que dão mais mobilidade. Ele fez o contrário, criou secretarias. Depende do conceito que você está trabalhando. Eu não domino o suficiente para ficar discutindo isso com você a fundo. Eu acredito em agendas. Governos bons têm agendas concretas, fazendo as coisas dentro de um prazo de 4 anos. Isso é o governo Paulo Garcia. Ele tem uma agenda concreta na saúde, na educação, na mobilidade. Então haverá a continuação de obras importantes aí na cidade com esse dinheiro que está vindo de Brasília? Enormes, principalmente na mobilidade urbana. Enormes. Corredores de ônibus, BRTs, enormes. Uma agenda enorme de intervenções na mobilidade urbana de Goiânia. Mas, Jesus, deixa eu e só é competência dele. Ele foi muito competente ao buscar recursos federais. Goiânia foi a cidade que praticamente buscou mais recursos federais para a mobilidade nesse PAC 2. Então ele foi muito competente nisso. Só um pitaco aqui. Está acontecendo. Só um pitaco. Por que Paulo Garcia não aparece na televisão e não fala o que o senhor está falando? Eu aacho que ele está falando na imprensa. Não. Bom, aí eu vou falar com a assessoria de comunicação dele. É o mesmo problema que o senhor falou do PT. Com ele. Talvez seja o nosso DNA defeituoso da comunicação. O PT normalmente faz boa gestão e má comunicação. Faz parte do nosso DNA defeituoso. Agora eu sou tagarela mesmo. Por que não conserta isso? Hã? Por que não conserta? Não tenta. Porque a queixa aqui é queixa em Brasília que não há uma interlocução do governo com a opinião pública. Padre, vou pegar um exemplo, o senhor vai me entender. O valor que o governo do estado tem aqui de mídia para investir na comunicação de Goiás é maior do que a Secom Nacional tem para a mídia federal se você tirar as estatais. Então, o DNA defeituoso tem a ver com uma complexidade maior também no trato da verba pública para a comunicação. A gente acredita que você não pode inaugurar uma escola de 500, 600 mil reais e gastar o mesmo valor em propaganda. A gente acha que está errado. Tem governos que tratam a comunicação de uma forma diferente. Não vou ficar aqui fazendo embate barato. Agora, concretamente, nós sabemos que a comunicação não é só o Olavo vir para cá num debate
desigual com dois grandes comunicadores e fazer o enfrentamento de muita coisa. A boa comunicação também tem a ver com mídia, tem a ver com propaganda, tem a ver com a articulação com os veículos de comunicação, porque o que a Globo está fazendo com o governo federal não tem jeito. 10 minutos por dia detonando, não tem bom comunicador que dê conta, certo? Não tem bom comunicador, estou falando aqui é real. Não, mas não tem bom comunicador que dê conta. Quando houve o Paulo Garcia vive esse massacre também. Mas, doutor Mas Olavo, a gente, não, na democracia, Olavo, no espírito democrático, não pode, não. a gente engole e vai fazendo a disputa. Mas peraí, não pode reclamar da Globo. Quando estourou aqueles movimentos no Brasil, a presidente Dilma ela fez um pronunciamento dentro do Jornal Nacional. O Jornal Nacional continuou depois dela mostrando só depredação e vandalismo. Quer propaganda melhor? André, se você pegar o que a Globo faz com a gente todos os dias, esse país é o país. Não existe um governo mais democrático que o nosso. Vocês não merecem tudo não isso? Existe. Vocês não merecem apanhar? Uai, aí é a opinião do senhor, viu, padre? Eu quero dizer para o senhor que a gente disputa algo muito concreto para a sociedade. Eu acho que a gente merecia um tratamento muito melhor. Eu acho que a gente não merecia a forma como alguns veículos nacionais fazem disputa política, que é negócio. Já aproveitar seu gancho um pouco brincando, para falar de algo sério. O que eles fazem para mim é criminoso. O que vocês fazem Fernando é comunicação. Henrique fez esse mesmo discurso. O que eles fazem é criminoso. Fernando Henrique fez esse Sobre os meios de comunicação? Sim. Não. Aí o Fernando Henrique ele falou de nós. Queria ser, ele falou de nós. Fernando Henrique falou que queria ser pedra e não vidraça. O Fernando Henrique recebeu de nós solidariedade quando puxaram fora Fernando Henrique. Porque nós dissemos para ele, nós não queremos fora Fernando Henrique, nós queremos disputar com você na urna. Mas esse fora, nós queremos disputar na urna. doutor Olavo? Eu acho que a boa democracia, ela solidifica as instituições e tem regras claras. Esse fora. O que a Globo, a Veja, a Folha de São Paulo fazem, não está dentro da democracia. Tá, mas fora agora, Dilma, nós temos que respeitar as instituições democráticas. Fora Dilma, fora Se elas Lula, não fazem nada, nós temos que respeitar. Mas fora Dilma, fora Lula, fora Collor, todos nós sabemos que para tirar tem que ser através do parlamento. Inclusive na semana passada fizeram uma mobilização imensa na rede social, fora Paulo. Foram 12 pessoas. Bom, é da vida. É da vida. Agora, o bom é esse bom debate. Então, muito obrigado pela entrevista e felicidade nos seus projetos. É um prazer, viu? Sempre é um prazer, viu, padre? Tá com você. E ao invés de apanhar, né, padre, é penitência, né? Senão vai falar que é o padre brabo, né? Um prazer enorme, viu? E um respeito enorme. E estou à disposição para o bom debate. Tá, obrigado, doutor, e parabéns pela forma como o senhor tem essa eloquência, essa facilidade, que eu acho que no Brasil falta respostas, porque tem muitas perguntas, falta resposta, e o senhor tem essa capacidade, essa eloquência. Eu me lembro da entrevista que eu fiz quando houve o mensalão, o senhor se saiu muito bem, né, padre? É bom articulador político, falta no governo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço. Ok, e a gente continua aqui, né, agora conversando com meu amigo, o Padre Jesus Flores, né, terminada a entrevista. Padre Jesus, vivemos uma virada de mesa aí, quando todo mundo esperava uma candidatura consolidada de Júnior do Friboi, aparece-se uma carta aonde ele desiste mais uma vez, né, de disputar as eleições. O que estava certo, padre, mudou tudo. E agora? Não, ele nunca teve a sua candidatura consolidada dentro do PMDB. O PMDB é um partido antigo já, uma história, e ele é muito cioso desta história e das pessoas que ajudaram a fazer esta história. E toda vez que um novato chega botando panca, querendo mostrar, querendo cobrar e querendo serrar de cima, acontece o que aconteceu com o Júnior do Friboi. Ele nunca teve uma candidatura consolidada, e quando ele deu aqueles passos de se comprometer
com alianças, como também de contratar marqueteiro para a campanha dele, claro que ele deu, né? Ele deu passos errados e infelizes, e o resultado é que parecia que ele tinha devorado o Íris há algumas semanas atrás. E agora vem o retorno, a troca, não é? Ele, derrotado, tendo que entregar o espaço para aquele que é uma figura histórica dentro do PMDB, cuidar da própria vida e dos próprios negócios, porque no PMDB não é como outros partidos em que o sujeito chega, compra o partido, vira dono do partido, impõe suas vontades, impõe a candidatura que quer assumir e o partido vai aceitando. O PMDB, nesse ponto, é diferente. E o senhor acertou que na semana passada o senhor falava que era um voo rasteiro, né? Era um voo baixo de Júnior do Friboi nesse processo. Agora, padre, muda tudo, né? Porque até então Ronaldo Caiado estava isolado, hoje já existe uma possibilidade. Depois dessas mudanças que ainda não terminaram, né? Estão esperando agora as cinzas se debelarem, o que o senhor acha que deve sobrar aí de brasa ou até mesmo de cinza? Olha, é o tipo de coisa de trabalhar com o futuro, eu tenho muito receio. O que vai acontecer? O que estava acontecendo, uma belíssima confusão entre os partidos que não chegam a um acordo, tanto para fazer alianças, como também para estabelecer de uma forma definitiva, né, as candidaturas. Marconi até hoje não disse que é candidato, mas todo mundo sabe que ele é candidato, porque ele não vai parar a carreira política dele agora. E a única coisa a que ele pode concorrer é o governo do estado de Goiás. E ele não precisou de se desincompatibilizar. Fora disso, não tem qualquer outro espaço para ele se candidatar. Então ele é candidato. Vanderlan é candidato. Né? Com as dificuldades deles, com os problemas dele, é candidato. Agora, o PMDB não definiu nada, não sabemos o que vai definir, né, para poder estabelecer o quadro para a disputa eleitoral. O PT tem o candidato dele que está em campanha já, em pré-campanha, né, trabalhando para viabilizar o nome dele. De tal modo que agora um dos parceiros importantes da luta é o PMDB, mas não está nada definido ainda. Um fato aqui de bastidores, né? Eu não chamo, a gente chama de malandragem ou de esperteza. Eu queria que o senhor desse essa denominação. O presidente Dilma esteve em Goiânia. O governador Marconi Perillo colocou lá mais de 150 policiais militares para evitar que houvesse qualquer tipo de animosidade ao presidente. Foi ao centro de convenções, fez um discurso onde defendeu a presidente Dilma, depois foram a Anápolis, esperava-se muitas vaias da presidente, mas Marconi fez inúmeros elogios à presidente, as vaias elas não aconteceram. Nós estamos na sexta-feira, tinha um evento do governador Marconi Perillo marcado para as 9 horas da manhã. Foi chamado lá em Brasília por Aécio Neves. Como é que se explica essa questão? Sobrevivência, fidelidade partidária, eu por mim, eu me salvo, e como é que o senhor vê uma situação igual a essa? Quando eu recebo alguém na minha casa, é uma questão de dignidade receber muito bem as pessoas e de tomar todos os cuidados para que esta pessoa seja muito bem acolhida e que não aconteça nada de desagradável para esta pessoa. Ainda mais quando vem a presidência da República a Goiás, era dever, e Marconi mostrou-se digno desse dever dele como governador de Goiás, de acolher muito bem a presidente Dilma, que ficou satisfeitíssima com o acolhimento e mesmo os elogios que ele fez, porque afinal Dilma o tratou com deferência, atendeu a muitos pedidos dele nas obras que ele está tocando aí no estado, nos empréstimos que ele conseguiu em órgãos federais,
de fato, ela foi uma parceira, não do Marconi Perillo, que é de outro partido, mas ela foi uma parceira de Goiás e, como presidente da República, ela cumpriu a obrigação dela, e Marconi, como governador, acolhendo tão bem como acolheu, ele cumpriu a obrigação dele com dignidade e merece o nosso aplauso por isso. Iris Rezende, qual vai ser o desafio maior? Unir o PMDB ou convencer o eleitor de que ele é o melhor candidato? Olha, eu não sei ainda se Iris já é candidato e vai ser o candidato, porque até agora ele não se definiu com clareza. Então eu não posso trabalhar como fato certo. Iris é o candidato. Agora, se ele for o candidato, ele não vai ter uma dificuldade para conseguir a unidade do partido para a candidatura dele, para a campanha dele. Porque, afinal, é uma figura histórica e muito das vitórias que o PMDB conseguiu em Goiás deve ao trabalho do Iris, ao reconhecimento do Iris. Muita gente foi eleita senador, foi eleito deputado federal, governador ou então prefeitos por aí, com o trabalho do Iris e pelo respeito que o Iris tem e sempre teve diante da opinião pública. De tal modo que ele não terá uma dificuldade maior para a unidade. Porque o Júnior do Friboi, ele é um adventício, alguém que é um chegante de última hora para ser candidato, conseguiu atrair alguns simpatizantes, talvez mais interessados no dinheiro dele do que na própria pessoa dele e no apoio a ele, né? Era uma questão de compra e venda. Não sei com quem aconteceu, até onde aconteceu, mas gente os partidos estão se era rebelando por causa do dinheiro do Júnior do Friboi e da empresa deles. E os partidos que tinham empenhado apoio a Friboi e não ao PMDB, agora já estão todos anunciando aí. Então fica claro mesmo que pode ter havido aí uma negociação não partidária e sim uma negociação. Não precisamos dizer logo que era ou imoral ou não republicano. A questão do apoio, do dinheiro, da contribuição para as campanhas e para os partidos, ele pode fazer isso sem nenhuma agressão à moralidade da República e à republicanidade das pessoas e da política. Esses partidos, padres, que agora se dizem independentes, estão aí dizendo que querem conversar com os partidos, porque esses aí representam quase 3 minutos e meio na televisão. Será que essa televisão ela tem esse poder todo de definir uma eleição? Olha, grande parte dos partidos nanicos, eles são partidos de aluguel. E existem justamente para prestar serviço aos grandes partidos, entrando em alianças, e todo mundo sabe, não é de agora, todo mundo sabe que corre dinheiro para que haja estas alianças. Muitíssimos partidos são partidos de aluguel. Agora, o tempo da televisão é claro que é fundamental, no rádio e na televisão, cada um com o seu poder diferente, mas complementar, cada um com o seu poder, né, é fundamental para uma campanha política. É muito difícil que alguém sem tempo em televisão e em rádio consiga resultados positivos numa campanha eleitoral no Brasil. O grande instrumento de política no Brasil é ainda a televisão. Não é a internet ainda, é a televisão. Padre, outro aspecto, né? A partir do próximo dia 12 de junho, nós teremos um novo presidente da República, que é Joseph Blatter, que é o presidente da FIFA. Enquanto tiver a Copa do Mundo, ele manda. Terminado a Copa do Mundo, vem aí o processo da eleição, onde a Justiça Eleitoral ela absorve o poder da presidência, né? Ou seja, o poder no Brasil. Vamos ter 4 meses aí de poder sem republicano, ou seja, como o senhor mesmo disse, que o poder republicano é do voto.
Joseph Blas está dando as ordens no Brasil como vai ser e como não vai ser. Depois vem o período eleitoral, onde a Justiça Eleitoral ela assume o comando. E aí, padre, vamos viver de que forma? Olha, há muita interferência indébita da FIFA na vida de um país em que se realiza a Copa do Mundo. É uma interferência excessiva. Até alguém que tem o botequinho próximo aos estádios não pode vender porque dona FIFA não permite que se venda ali. Não pode fazer nada porque dona FIFA exige que a distância, né, de isolamento seja desse ou daquele tamanho. Mas tem as áreas específicas e aí a presidente já mostrou que no espaço dela, em que não houve concessão por parte do governo brasileiro para a FIFA, elas continuam. Agora, espero que a justiça eleitoral seja justiça eleitoral. Seja justiça eleitoral e não ditadura eleitoral, em que praticamente absorve os poderes da República, porque ninguém deu esse poder para a justiça eleitoral. Ela tem que ficar no território dela, cumprir a obrigação dela no território dela, e fora daí é abuso de poder que deve ser julgado e que precisa ser condenado, porque não demos poder para que a justiça eleitoral mande no Brasil. Ela cuida da lisura das eleições, nada mais do que isso. Mas o que está acontecendo no Brasil, padre, é completamente o contrário. Né? Estão se apoderando de poderes. Não, né? por quê? Não é culpa nem da justiça. São os partidos políticos que por tudo e por nada recorrem à justiça. Por qualquer coisinha estão recorrendo. E quando se recorre demais à justiça, acaba que ela começa a ter um poder que ela não tinha, mas que os partidos políticos deram para ela indevidamente. Isso é culpa dos políticos que recorrem por tudo e por nada à justiça eleitoral. Não se pode dar um passo, não se pode pintar uma letra, não se pode usar uma cor sem que a justiça eleitoral queira interferir, até mudando as cores dos ônibus da cidade, né? Ela interfere. Isso é devido? Não. Isso é abuso de poder e é excesso. E é preciso que nós nos livremos da ditadura da justiça eleitoral, cada um ficando no seu campo, Uma vez, conversando com o Santilo, numa entrevista, eu falei de ditadura. Ele disse, o senhor tem que saber o que é ditadura da justiça. Ditadura da justiça. Ele era um homem autoritário, né? Santilo era autoritário. Mas ele diz, pior do que o meu comportamento é uma ditadura da justiça. A justiça tem que ficar no lugar dela, cumprir a missão dela e respeitar o espaço do executivo, o espaço do legislativo, porque do contrário está abusando do poder. E os partidos também não abusam da justiça? Por exemplo, o PT teve as pílulas canceladas, ou as pílulas foram retiradas do ar por julgar ofensivo, quando fala passos para trás, coisas nesse sentido. Os partidos também não se excedem dada as pequenas multas. Por exemplo, o presidente Lula hoje é inelegível. Ele tem uma multa de 5 mil e não paga. Então, assim, às vezes os partidos também não avançam muito. Não, a coisa é que há erros. E quando houver erro, a justiça eleitoral tem que entrar. No caso da propaganda partidária, que seria esse horário que nós temos todas as quintas-feiras e temos também mais um dia na semana, durante algum tempo, né? O que aconteceu? Todos os partidos usaram para promover as candidaturas dos seus candidatos. Todo mundo fez propaganda eleitoral. E é claro que eles estavam infringindo a lei, porque era programa partidário.
para fazer conhecido o programa partidário, para conseguir a difusão das propostas partidárias. Só que todos eles fizeram campanha eleitoral em torno do seu candidato, todos, sem exceção. De tal modo que não há inocente nessa história, porque todos erraram e deveriam ter sido punidos pela justiça. Padre, nós temos mais, acho que 1 ou 2 minutos, rapidamente. Já há um pacto que a gente ouve pelos bastidores, que na campanha eleitoral não se fala de Petrobras, não se fala de metrô de São Paulo, porque envolve todos os partidos. Então, como aconteceu o pacto na época de Carlinhos Cachoeira, a campanha não vai citar esses assuntos. Isso é bom para a democracia? Não, agora centrar a campanha eleitoral em torno de problemas não é o caso, porque aí as propostas ficam completamente na sombra. Uma campanha eleitoral tem que ser, acima de tudo, propositiva. A parte crítica também faz parte da campanha e, quando necessário, ela tem que entrar. Mas sempre sabendo que se eu tenho problema aqui, você tem problema lá, o outro partido tem problema lá, todos têm rabo de palha, todos. E o que tem acontecido é um pacto de elites em que ninguém fala nada, todo mundo faz de conta que está tudo perfeito. Últimas perguntas. Futuro de Joaquim Barbosa, já que Lewandowski deve assumir, e essa questão, Padre Jesus, de ter colocado em liberdade aquele representante lá da Petrobras, porque ele, quando ele foi preso, ele disse, não vou cair sozinho. Outras pessoas ficaram presas, ele foi colocado em liberdade, houve justificativa, essas coisas. Futuro de Joaquim Barbosa e essa questão aí também que não ficou muito bem explicada do ex-presidente lá da Petrobras, que foi colocado em liberdade, que há algum tempo atrás... Não, ele era diretor. Diretor, desculpa. Diretor. Como é que se explica? Não, aí a questão judicial, ela deve ser analisada tecnicamente a partir dos autos. E muitas vezes um juiz tem as suas razões para voltar atrás ou não voltar atrás para determinadas pessoas. E como nem foi ele que julgou, foi outro juiz que julgou, não é um caso. Agora, é certo que ninguém vai pensar que, se ele sair e pensar em se candidatar a um cargo público, ele vai ter o sucesso que ele teve agora enquanto julgou a ação 470. O senhor fala de Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa, porque aí haverá o confronto, ele pega no pé de alguém, alguém pegará no pé dele. E como ele não tem o hábito de confronto, o juiz está sempre de cima, sempre dando sentenças. Agora, no dia que ele entrar para o debate público, ele pode ser massacrado e pode saber que não tem nenhum futuro na vida eleitoral do país. É uma figura que vai pertencer ao passado muito brevemente. E deve responder a muitos processos, padre? Bom, aí... Internos, até mesmo porque já chamou de jagunço um ex-companheiro, mandou a imprensa buscar informação no lixo, atacou a ministra, ou seja, se portou como verdadeiro um moralizador do Brasil. Não creio que vão gastar muito tempo em levantar processos contra o comportamento intempestivo que muitas vezes ele tem. Vão esquecer. Melhor. Padre Jesus, mais uma vez obrigado. A sua bênção. O sonho que a gente tem de tê-lo aqui todos os dias, a cada vinda do senhor, consolida mais um degrau. Esperamos um dia... Não se iluda, não se cada dia mais um degrau, não, porque eu tenho um compromisso primeiro, e enquanto ele permitir que eu continue aqui, eu continuo. Né? Mas eu sempre falo que se evangeliza também através da informação. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil. Essa é minha convicção profunda, que
a comunicação é um grande meio de evangelização e de anúncio da boa nova e de compromisso com a justiça. Ok, padre. Muito obrigado. Encontro marcado na próxima semana e só tenho a agradecer mais uma vez a gentileza do senhor de ter se deslocado de Trindade e vir aqui até os estúdios da TV Capital a brilhantar esse programa que, com a presença do senhor, a repercussão está sendo muito grande e a gente sempre fala que querem novidades. Não, eles querem pessoas que tenham conhecimento com pensamentos novos, porque eu sempre digo que o jornalista, ele é o contador de história, e para contar história tem que conhecer o passado e se adaptar ao futuro. O senhor faz isso com muita competência. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.